Um contingente do exército tinha alimentos para 8 meses e recebeu, após 3 meses, um reforço de 500 homens. Vamos lá. Então, tinha alimentos para 8 meses e recebeu, após 3 meses, um reforço de 500 homens. O que é que isso significa? Significa que a gente tinha uma quantidade de homens num contingente, a gente não sabe quem é, quantos são, são X. E eles tinham alimentos por alguns meses, por um tempo, por um período, que na verdade eram 8 meses. Depois de 3 meses, o que acontece durante esses 3 meses? É que passa-se um mês, por exemplo, e a quantidade de homens continua a mesma, mas eles vão consumindo os alimentos. Então, após um mês, você tem X homens com alimentos para 7 meses, porque um mês já consumiu. Depois de 2 meses, você continua tendo X homens, só que tem que a quantidade de alimentos já não vai ser para 7 meses, vai ser para 6 meses. Porque enquanto os homens estão lá, eles estão consumindo. Então, após 3 meses, a gente continua tendo X homens, mas a quantidade de alimentos vai ser para 5 meses. Nesse momento, recebe um reforço de 500 homens. Então, não vai ter mais X homens, vai ter X mais 500 homens. Ok? E aí dá um alerta para o comandante, porque o comandante vai lá e constata. O comandante constatou que assim os alimentos durariam somente por mais 4 meses. Ou seja, agora com X mais 500 homens, os alimentos não vão durar 5 meses, vão durar somente 4 meses. Ok? Então, a gente elaborou a nossa regra de 3, mas vamos ver se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos colocar a seta na direção aqui do X aqui e vamos ver como são as grandezas. Se eu aumentar a quantidade de homens, o tempo que o contingente pode ficar lá na operação vai ser menor. Eu aumento a quantidade de homens e ficam menos meses lá. Mas se eu fizesse o contrário e perguntasse, se eu aumentar a quantidade de meses, o tempo para o pessoal ficar lá, o contingente ficar lá, eu teria que ter menos homens. Repara, eu aumento a quantidade de homens, eu diminuo a quantidade de meses. Se eu aumentar a quantidade de meses, eu diminuo a quantidade de homens. Isso indica, então, que essas grandezas são inversamente proporcionais e vamos colocar a setinha invertida. Assim, então, eu vou copiar o primeiro termo ali, x dividido por x mais 500, vou igualar e inverter, porque as grandezas são inversamente proporcionais, e vou colocar 4 sobre 5. Ok? Eu inverti 5 por 4 sobre 4 para 4 sobre 5. Fazendo a conta agora, multiplicando invertido, 5x vezes 5, 5x, 4 vai ser igual a 4, que multiplica x mais 500. Continuando a conta, 5x vai ser igual, o 4 multiplica por x e depois multiplica por 500. 4 vezes x, 4x, 4 vezes 500 vai dar 2.000. Esse 4x passa subtraindo, então 5x menos 4x igual a 2.000. X igual a 2.000 homens. E qual é a pergunta? De quantos homens era o contingente inicial? O contingente inicial era X homens para 8 meses. Ok? Então a resposta é 2.000. Gostou? Compartilha, se inscreva. Valeu!